ministrar aos nossos corações. Em o nome de Jesus, amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escrevera São Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, e eu leio. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que o ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele a menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Pai todo-poderoso Senhor, aqui estamos reunidos mais uma vez para lhe render graça e glória. Senhor, a tua palavra já foi orada, cantada e agora será pregada nesta manhã. Esteja com cada um e uma aqui presente, abrindo o coração, iluminando a mente, para a honra e glória do teu nome. É isso que nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O fim da esperança é o começo da morte. Eu vou dizer novamente esta frase: o fim da esperança é o começo da morte. Essa frase foi dita pelo estadista francês Charles de Gaulle. E foi com a morte de Jesus que a esperança desses 2 discípulos que acabamos de narrar a história morreu na Sexta-feira Santa. E 3 dias depois, mais ou menos numa hora como essa, num mesmo domingo pascal como esse,
aqueles dois discípulos, depois de ter a esperança morta com a morte de Jesus na sexta-feira, agora começavam a morrer de tristeza pelo caminho rumo a uma pequena aldeia chamada Emaús. O texto sagrado diz de forma literal que eles conversavam no caminho sobre tudo o que tinha acontecido, e entendemos tudo aqui, como todo o relato que o Evangelho de Lucas nos traz, especialmente daquela última semana. E sequer passados 72 horas, 3 dias da morte de Jesus, aqueles dois discípulos decidem abandonar Jerusalém. E agora preste atenção aqui. Não existe outro motivo plausível para que esses dois discípulos deixem Jerusalém antes da ressurreição, senão a tristeza que os tira a esperança de uma tal maneira, fazendo com que eles abandonem tudo por desistência. Aquele tipo de tristeza que corrói o nosso coração, mas que começa como uma pequena teia de aranha sobre os nossos sonhos, até se tornar uma camisa de força sobre a nossa vida inteira. Aqueles dois homens poderiam ter presenciado Jesus submetendo a natureza, acalmando a tempestade, multiplicando pães e peixes, secando uma figueira. Aqueles dois homens poderiam ter visto Jesus curando pessoas, abrindo os olhos de cegos, o ouvido de moucos e surdos, levantando paralíticos. Aqueles dois discípulos que agora fugiam, poderiam ter visto Jesus ressuscitando pessoas, ressuscitando a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, com um simples toque no caixão e com um chamar do morto. E eles poderiam ter visto, inclusive, a incrivelmente ressurreição, após 4 dias de morto, do amigo de Jesus, Lázaro. Mas, agora, separados a menos de 3 dias da presença física de Jesus, eles estão se separando de Deus, deixando tudo para trás. E como dizia Lutero, em essência, o pecado nada mais é do que separação de Deus. Agostinho dizia ainda que o pecado do homem é em si mesmo o instrumento do seu próprio castigo. E aquela tristeza vai castigar esses dois discípulos, fazendo com que eles desertem da inicial comunidade cristã em Jerusalém. Não é por acaso que a tristeza de quem está perdendo a esperança é o que impede dessa pessoa ver a salvação ao longo da sua trajetória. Pois, no relato que nós acabamos de ler, Jesus se aproxima daqueles dois discípulos. Mas o texto vai nos dizer que eles estavam, entre aspas, como que impedidos de reconhecer a Jesus. Aprenda uma coisa, amados irmãos, a música que nós escolhemos ouvir rege as nossas escolhas musicais. Se formos regidos pela tristeza, seremos tangidos e tragados pelo medo. Se formos regidos, do contrário, pela esperança, seremos conduzidos pela alegria. E eu fecho essa introdução a essa passagem, lembrando que aqueles dois discípulos já tinham o testemunho das Escrituras acerca da ressurreição de Jesus. Aqueles dois discípulos já tinham o testemunho do próprio Cristo ao longo de 3 anos de ministério. Aqueles dois discípulos já tinham, inclusive, o testemunho de irmãs que ouviram da boca de anjos que Jesus havia sido ressuscitado poucas horas antes deles desistirem de tudo. Mas, ainda assim,
eles meteram o pé no sentido de Emaús. O caminho de Emaús, portanto, é o caminho da desistência e dos sonhos desfeitos. O caminho de Emaús, portanto, é o caminho da desesperança. O caminho de Emaús, assim, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Mas nesse mesmo caminho de desânimo, de dor, de tristeza, de desesperança, é o caminho onde Jesus se nos apresenta. Não apenas para esses dois desanimados, mas para nós, ainda hoje, nesse 4 de abril de 2021. E nessa manhã, irmãos, eu quero pregar aqui não apenas que Jesus está vivo, mas também que Ele está aí, do seu lado, exatamente como estava, de forma insuspeita, do lado daqueles dois caminhantes, em que pese eles não percebessem desde o início. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que você agora continue comigo no comentário que eu farei dessa história, e a cada passagem colher os frutos da parte de Deus para a aplicação em nossa vida, dessa grande história sobre a ressurreição de Jesus, narrada no Evangelho de Lucas, que eu escolhi para trazer ao seu coração nesta manhã. Leia comigo o verso 13 do capítulo 24. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Emaús é uma pequena aldeia que fica a 11 quilômetros de Israel, de Jerusalém. Praticamente são 11 a 12 quilômetros de subida, e Emaús, a atual cidade de Al-Qubeibá, atualmente situada na autoridade palestina Cisjordânia, é um grande monte, onde se pode ver todas as planícies e, sobretudo, a beleza do mar Mediterrâneo. Portanto, Emaús era um lugar seguro nas montanhas. E quem eram esses dois discípulos? Um deles está nomeado no próprio texto e chama-se Cleopas. O outro não se nomeia, está em oculto e segue assim ao rito judaico de duas testemunhas como prova judicial para afiançar a ressurreição de Jesus Cristo. Lucas coloca este ponto para que tenhamos a clareza disso. Duas testemunhas judicialmente prontas para reconhecer a Cristo. O primeiro nomeado e o segundo não. Há sim algumas conjecturas acerca de quem é esse parceiro de Cleopas no caminho de Emaús. E essa conjectura vem do Evangelho de João, no capítulo 19, verso 25, onde nós lemos: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Portanto, alguns comentaristas dirão que não se tratavam de dois discípulos homens, mas de um casal, Cleopas e a sua esposa Maria, mulher de Cleopas, irmã de Maria, mãe de Jesus, a tia carnal de Jesus e o seu tio por consideração, por assim dizer. Mas essa conjectura é muito pouco provável, e aqui eu assumo, para que você construa a sua imaginação bíblica nessa manhã, que se tratam, em contrapartida, de dois discípulos, Cleopas e mais um homem. Mas guarde essa conjectura no seu coração para meditar depois. Portanto, nós temos uma vila a 11 quilômetros de Jerusalém, situada sobre os montes, onde as pessoas se sentiriam mais seguros. Nós temos dois discípulos subindo essa serra em fuga. Porque o que eles estavam fazendo, em resumo, era o início de uma desintegração da comunidade cristã que acabava de nascer. O que Cleopas e seu amigo estavam fazendo nada mais era do que trocar as fontes das águas vivas pelo significado da palavra Emaús no hebraico, fonte de águas termais. Ou seja, até tipologicamente, o historiador Lucas pensou em asseverar assim essa fuga.
A fuga de algo vivo, uma fonte que jorra para a vida eterna, para uma fonte de prazer pueril, uma fonte de água termal. E o que motiva essa fuga de Cleopas e seus amigos e seu amigo rumo a Emaús? Basicamente o medo. O medo de uma investigação do Sinédrio que começava um processo de caça às bruxas que tem o seu apogeu no ano 70, com a destruição do templo. Cleopas e seus amigos temiam que o Sinédrio passasse a investigar, por meio de pessoas espalhadas na comunidade, aqueles que pertenciam ao caminho, identificando-os, prendendo-os e depois matando-os. E o porquê daquela discussão, basicamente, gira em torno acerca da descrença de que Jesus haveria de ressuscitar. Em suma, para tratarmos com uma única frase o contexto daqueles dois no caminho de Emaús, diríamos que eles estavam retornando para o Egito, retornando para a senda da escravidão. Seguindo o texto, no verso 15, nós podemos ler o seguinte: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O verso 15 nos faz pensar o seguinte: Jesus já tinha dado a evidência do túmulo aberto, Jesus já havia dado a evidência da fala de anjos, das testemunhas oculares, das escrituras, e agora ele quer dar um testemunho real através de uma experiência pessoal e intransferível com aqueles dois. E aqui eu trago a aplicação, o coração de cada irmão aqui nesta manhã, de que por muitas ocasiões não bastará para a sua adesão de corpo e alma ao caminho do Senhor o ouvir da palavra de Deus sem uma experiência real com aquele que lhe deu a palavra. Jesus traz juntamente com todo o rol de testemunhas, incluindo a ele próprio, a sua própria presença naquele caminho para lhe dar uma experiência pessoal. O texto nos diz que eles discutiam, e a grande temática ali era acerca da descrença deles de que Jesus de fato poderia ainda ressuscitar, porque já se passavam 3 dias, e a revelia dos fatos que comprovavam essa ressurreição, eles ainda declinavam da confiança, portanto, caíam num contexto muito conhecido de todos nós ainda hoje, que é o contexto da incredulidade. A nossa incapacidade de colocar o nosso coração numa promessa e tomando posse dela, fazer dela coisa real em nossas vidas. Aqueles 2 homens viam a Jesus Cristo exatamente como os judeus ainda veem um Messias que há de vir, como aquele grande guerreiro que deve vir em glória. Eles enxergavam a coroa no Cristo, mas desprezavam a possibilidade da cruz sobre os ombros desse mesmo Cristo. O problema desses discípulos ainda é um problema muito comum, ainda hoje, que é o problema de nós querermos crer não naquilo que Deus nos promete nas Escrituras através de Cristo, de forma textual, mas naquilo que a gente quer crer. E não faz um prognóstico acerca da nossa vida e do nosso futuro, acerca das promessas que Deus tem e o propósito que Ele carrega em nosso coração para adorá-lo e servi-lo, mas sim, olhamos o futuro e as nossas circunstâncias com os olhos da Globo News e dos planos que nós fazemos para a nossa carreira profissional e pessoal. O problema daqueles 2 discípulos era um problema de descrença, uma descrença que ainda está arraigada em boa parte dos nossos corações, mesmo após sermos convertidos. Porque, como dizia Lutero, ele achara que após o seu batismo, o velho homem tinha morrido nas águas, mas ele descobrira depois que aquele danado sabia nadar. E aquele homem pecador ainda sobrevivia
no homem regenerado. O verso 16 nos diz, meus irmãos, que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. E aqui eu deixo uma questão para meditação. Alguém tomado pela tristeza, abatido, desanimado, desiludido, desnorteado, presta atenção em algo mais do que além de si mesmo? Quantos de nós têm desperdiçado o sofrimento, que é uma ocasião ímpar para que nós possamos crescer espiritualmente? Quantos de nós, amados irmãos, estamos sendo impedidos pelas coisas do mundo, não vendo os nossos filhos crescerem, não tendo ocasiões de tempo de qualidade com as nossas esposas e esposos, não dedicando a Deus o tempo devido para a adoração e a comunhão pessoal, porque estamos, entre aspas, como que impedidos de o reconhecer, tamanho tumulto que nos tem assenhoreado. Aqueles dois homens estão tão centrados nas suas próprias feridas, tão limitados no alcance de perceber algo além das suas próprias dores, que não conseguem enxergar Jesus aí do seu lado. E não é muito incomum que ainda hoje, muitas pessoas só sobrem, naufraguem dentro da igreja, deixando de reconhecer que Jesus está do lado delas. Então deixa eu dizer rapidamente a você aqui, por mais grande que seja a sua tristeza, a sua angústia, o seu desânimo, o seu sentimento de desamparo, Jesus está do seu lado, basta que você abra os seus olhos para reconhecê-lo. Seguindo o texto, meus irmãos, nós lemos no verso 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, dizendo: és o único, quase que de forma irônica, sarcástica, porventura que esteja peregrinando em Israel, que não sabe o que lá sucedera nesses últimos dias? Cleopas, tamanha surpresa de que aquele homem que se avizinha deles e que é o próprio Cristo, que ele não reconhece, lhe pergunta: de que vocês estão tratando? Acerca do que vocês estão discutindo? E Cleopas fala: espera aí, talvez o maior evento dos últimos 150 ou 200 anos se dá, e você que está peregrinando em Israel, sequer tem consciência disso. Irmãos, uma conversa com Jesus, como é essa que se dá entre os dois discípulos no caminho de Emaús e o próprio Cristo, é uma ocasião de oração. Toda vez que nós nos dirigimos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos de algum modo orando. E veja, Jesus sabe exatamente de todos os acontecimentos. Eu vou mais longe. Jesus é o personagem central daquela história que ele diz querer saber daquele homem, mas mesmo assim, ele quer ouvir a versão de Cleopas. Em última instância, Jesus nos ouve apesar do nosso discurso incrédulo. Jesus nos ouve porque Ele nos ama e quer se relacionar conosco. Jesus quer nos ouvir. E um ponto interessante ainda nessa passagem é observarmos que na gênese dessa tristeza e dessa desesperança que levaram eles a fugir, estava descoberto por Jesus numa palavra, o que deu origem a tudo aquilo, e que eu quero que os irmãos prestem muita atenção, que é isso que vos preocupa. Bem, meus irmãos, eu não sou um fundamentalista textual que acredito que palavra por palavra do texto sagrado fora inspirado, tal qual psicografia, por Deus ao evangelista Lucas, mas eu creio
que a revelação de Deus àquele evangelista foi num sentido de dar às palavras o exato sentido que o próprio Cristo quisera lhes oferecer quando ele falou aquilo. Portanto, a palavra preocupação é a chave de todo o contexto para entender o porquê daquela fuga, o porquê daquele desânimo, o porquê daquela desesperança. O que eu quero dizer aos senhores e aonde quero chegar com isso, é que na gênese da sua tristeza, da sua angústia, em muitos casos da depressão, lá no final da linha, é no início da história, uma preocupação que não se resolve, é uma preocupação que não é levada aos pés do Senhor Jesus. O que é isso que vos preocupa? Se algo lhe preocupa nessa manhã, tenha a convicção de que isso pode gerar frutos de uma tal medida no seu coração, que pode acarretar uma tristeza profunda, e não é o psicólogo Gabriel que está dizendo, porque sequer sou psicólogo, mas é o próprio texto sagrado que diz, quando Jesus identifica a gênese daquele fato em contexto narrado à frente, que é a fuga daqueles dois homens, que é isso que vos preocupa. Jesus, ao nos chamar ao diálogo, quer tocar de carga conosco, quer tirar o nosso fardo pesado e nos dar paz, quer nos tirar o medo e nos dar esperança, quer nos tirar o desespero e colocar alegria, e assim nos colocar de volta no caminho certo, que não é o caminho de Emaús, mas o caminho a Jerusalém, no nosso caso, a Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos seguir a nossa leitura, e agora eu quero que os irmãos prestem muita atenção na versão de Cleopas. E ele lhes perguntou, Jesus, retribuindo a ironia, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. O que nós temos aqui é uma confissão sincera. Mais do que isso, é um pedido de socorro. É algo que é feito numa situação limite, circunstância onde nós não fazemos pose, seja num leito de hospital ou à beira de uma cova. Ninguém faz tipo nessas circunstâncias. E ali, acabando de participar de um funeral de um grande amigo, de um profeta poderoso em obras e palavras, aqueles dois homens se denunciam ao se identificar como aqueles que esperavam, aqueles que iriam redimir a Israel. E preste atenção, colocam com esse testemunho a própria vida em risco, não sabendo que aquele vizinho que acompanhava a conversa e perguntava sorrateiramente, poderia ser ele um agente infiltrado ou de Roma ou do Sinédrio, a cata de seguidores de Jesus que abandonavam Jerusalém. Aqueles homens não pensaram no próprio pescoço quando eles conversaram com Jesus. Portanto, eu quero que você nessa manhã tenha a clareza que ao dobrar os seus joelhos não façam orações limpinhas. Desse tipo de oração, prêt-à-porter, preparada para consumo, mas rasgue o seu coração, como numa espécie de oração que é um exercício de boa morte, que antecipa a nossa existência, que coloca o nosso futuro ao tempo presente, deixando a possibilidade do próximo suspiro nas mãos daquele que realmente é o dono do nosso fôlego. Se for para orar a Deus, ore com a sua alma e conte a história verdadeira, porque aquele que me confessar diante dos homens e publicamente, eu confessarei diante de Deus e dos anjos. Portanto, essa é a regra. Se você quer ver a sua tristeza jogada no fundo do oceano, a regra é que você ore a Deus, rasgando o seu coração, como Cleopas fez aqui.
A essa altura, diz o texto sagrado, eles estavam parados. E eu, em licença poética, esse texto, posso dizer que eles estavam paralisados. A essa altura, temos uma pessoa abrindo o coração para Jesus sem reservas. E para expressar essa sinceridade sem medidas, Jesus ouve todas aquelas razões. E quão são vãs as nossas razões. Quão cheio de erros de perspectiva são as nossas perspectivas. Quão falhas são os nossos pontos de vista. E o verso 19 começa a encadear a sucessão de erros que eles haviam incorporado na forma de preocupação e gerado aquela tristeza. O primeiro erro era entender Jesus não como Deus, como ele se auto-identifica a Pedro, lhe perguntando quem o era, antes de partir para Jerusalém, em Cesareia. E quem dizes que eu sou? Tu és Cristo, Filho de Deus. E como Cleopas responde? Não, ele era um profeta. Que profeta, filho? Jesus era Deus. Você errou. Ainda no discurso de Cleopas, nós lemos uma percepção ainda mais doída daquele erro de análise que eles haviam fazendo nos últimos 3 anos e que culminou na morte de Jesus, que se tratava do verbo ser, mais especificamente da palavra era no passado. Ele era. Jesus não era. Jesus é. Jesus não estava. Jesus está. Mais um erro de perspectiva. E todos esses erros de perspectiva, continuemos com a metáfora, vai cegar aqueles 2 homens. Porque é o erro de análise que nos impede ver, diante da penumbra e da turba maldita, sussurrando em verdades, de vermos exatamente o caminho que nós devemos trilhar. E o mais importante, além de errar que Jesus era Deus, crendo que ele era um simples profeta, além de errar que Jesus era, mas que não é e não é de ser, eles erravam na esperança que eles depositavam naquele herói, a saber, que ele viria para redimir Israel do jugo romano, quando na verdade ele veio para salvar pecadores e consumar a obra do Pai. Jesus não era o grande guerreiro que ele imaginava, nem vinha para redimir Israel tão solamente, mas veio para redimir pecadores e elevar corações ao alto. Irmãos, sem o poder da ressurreição operando nós, e entenda por poder da ressurreição, a crença, a pistes, a fé que Jesus ressuscitou, e isso é a segurança da nossa ressurreição, nós não conseguiremos ver nada além dos nossos próprios preconceitos colados no espelho da realidade. Sem o poder da ressurreição operando em nós, ao invés da fé para suportar as agruras do dia a dia, o que vai crescer no nosso coração é o contrário, a incredulidade. Pois diante desse tempo em que funeral é quase como o pão de cada dia, a única coisa que pode realmente consolar uma pessoa e deixar ela íntegra mentalmente é a convicção de que nós estamos salvos em Cristo Jesus e que mesmo mortos fisicamente, a nossa alma estará com Cristo e nós seremos levantados no último dia. Sem essa convicção, você estará estilhaçado ao longo desse processo pandêmico. Exatamente como estava estilhaçado os sonhos, os projetos desses 2 nesse momento, entendendo tudo errado. Mas o verso 25 muda essa trajetória, porque o encontro com Jesus é sempre um encontro transformador.
como será hoje, 4 de abril, esse encontro na sua vida, como um ponto de ancoragem para uma nova perspectiva de vida, como o eixo onde o qual você vai realmente se colocar como alguém ressurreto perante, não apenas si mesmo, quando acordar de manhã, mas perante o mundo, perante a vida, e assim poder andar destemido, corajoso, apesar dos pesares. E o verso 25 começa essa transformação, quando nós lemos: então lhes disse Jesus, ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eu gosto muito de uma tradução chamada Nova Versão Transformadora, onde nós lemos essa mesma passagem assim: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito de Jesus, constava em todas as Escrituras. Jesus ali, ele abre as Escrituras para aqueles dois, paralisados e parados no caminho de Emaús, estagnados pela tristeza, e consciente de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo começa a pregar para aqueles dois desanimados. E diz o texto que ele começa desde Moisés, passando por todos os profetas. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar num ponto tipológico da minha mensagem aos senhores, fazendo por projeção as passagens que Jesus deve ter lido para aqueles dois, de um tal modo que o coração deles pudesse arder e, consequentemente, os seus olhos pudessem abrir. Essa é a sequência lógica. Ele te regenera para abrir os teus olhos. E o coração daqueles homens começa a ser incendiado quando ele lembra: Cleopas, meu amigo, Moisés escrevera ainda no Gênesis, na Bereshit, que ele iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você se lembra, Cleopas, desse trecho da Sagrada Torá que Moisés escrevera? Sim, é evidente, pois é. Foi Deus que disse que o Messias iria ser ferido. Ferido para destruir a antiga serpente, o antigo dragão. Pois, Cleopas, não há vitória sobre a morte sem que o Messias fosse ferido. Esse é o background, é o chão, é o alicerce, de onde Jesus começa a expor as Escrituras para aqueles dois. Era necessário que aquele que morrera na cesta morresse, que ele fosse ferido, para que ele pudesse esmagar definitivamente a cabeça da serpente, tirando sobre os nossos ombros o jugo, o domínio, o senhorio do pecado. E ele continua dizendo: Cleopas, você ainda se lembra quando Moisés diz que não se apartaria jamais o cetro da casa de Judá? Sim, fora Moisés que disse isso. Esse que morrera sexta-feira era da tribo de Judá. Sim, da tribo de Judá. Coincidência, não? Cleopas, você se lembra quando o profeta Miqueias diz que o Messias nasceria em Belém da Judéia? Sim, era o profeta Miqueias. Sim, ele disse que o Messias haveria de nascer em Belém da Judéia. Cleopas, me responda, quem nasceu em Belém da Judéia que morrera na sexta-feira? Sim, mais uma coincidência. Jesus, exatamente. Cleopas, em Jeremias, nós lemos que na ocasião de nascimento do Messias, haveria de acontecer uma grande matança de crianças
esse episódio fora registrado nos anais históricos deste que morrera na sexta-feira passada, de forma concomitante? Sim, morreu muitas crianças quando ele nasceu, houve um decreto de Herodes para... E o quebra-cabeça começa a fazer sentido. E o quebra-cabeça começa a ser montado. Cleopas, você lera no profeta Isaías que o Messias havia de crescer em Nazaré? Ele cresceu? Sim. Você lembra que o mesmo Isaías disse que ele nasceria de uma virgem? Sim. Maria, inclusive José? Sim. Está escrito que ele abriria os olhos dos cegos? Eu mesmo, Cleopas, levanta a mão. Eu mesmo vi ele abrindo os olhos dos cegos. Portanto, cumpre-se a profecia do profeta Isaías. Está escrito que ele seria ferido e cuspido no rosto, no mesmo rosto de Isaías. Sim, isso aconteceu com o nosso profeta. Está escrito que ele seria rejeitado, desprezado. Está escrito que ele seria assassinado. No cântico do servo sofredor, que nós lemos no Shabá da Torá, sim ou não? Sim. Está escrito que ele seria descendente de Davi. Ele é. Está escrito que ele exaltaria os humildes. Ele disse isso. Lá no Sermão do Monte eu estava. Ok. Está escrito que depois de nascer, conforme o profeta Oséias, ele ia fugir para o Egito e seria resgatado. Sim, ouvimos isso. É um fato. Está escrito que na hora da sua agonia, conforme a profecia do profeta Amós, no capítulo 8, verso 9, brincadeira, não tinha capítulos e versículos naquela época. Mas no profeta Amós está escrito que no momento da sua agonia e morte, o sol escureceria. Cleopas escureceu. Está escrito no profeta Zacarias que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Zacarias disse isso. Foi domingo passado, inclusive, eu lembro, eu estava lá. E isso a caminhada prosseguia. Os 11 quilômetros iam ganhando terreno, e eles iam conversando. E Jesus ia dizendo, Cleopas, você lembra que o salmista Davi disse que os seus pés e suas mãos seriam transpassados? Você lembra que o mesmo salmista Davi, se referindo ao Messias, disse que ele seria escarnecido e zombado? Sim, está nos Salmos. Você lembra que Daniel profetizou que ele morreu pelos pecados do mundo? Sim. Está lembrado também que o profeta Joel disse que ele veio para oferecer salvação para toda a humanidade? Sim. Você lembra-se que também o profeta Zacarias disse, mais de 700 anos antes dos fatos, 700 anos antes do fato, que eles seriam vendidos por 30 moedas de ouro? A essa altura ele deu até uma paradinha, falou, mas foi exatamente pelo que Judas Iscariotes o vendeu, ainda na quinta-feira passada. E naquele momento, já chegando em Emaús, Jesus arremata com a passagem central, já incendiando aqueles dois corações, dizendo, Cleopas, você se lembra que em Oséias está escrito, vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, no 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Você se lembra disso? Eu me lembro, eu me lembro, é Jesus, esse que morrera sexta-feira, é Jesus, é o Messias, é esse, ele vai ressuscitar sim. E quando, diz o verso 28, quando se aproximavam da aldeia, Jesus faz menção de passar adiante, ele disse, opa, peraí, eles constrangeram Jesus, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e Jesus assim, que não se nega a cear conosco jamais, guarde isso no seu coração, ele entra e vai cear com aqueles 2 discípulos, e aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, deu-lhe. Então, nesse momento, se lhes abriram os olhos, mas Jesus desapareceu. E eles disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração,
quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o sentimento verdadeiro ocupa o lugar da dor, não há mais medo, não há mais tristeza, não há mais angústia, porque antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Quando o sentimento verdadeiro, o sentimento que nos liberta, chega, ele se dá na comunhão. Como a comunhão que vocês fizeram aqui, tomando o café da manhã hoje. Ele se revela na unidade. Ele se revela em pés que são velozes para proclamar a palavra de Deus, num retorno sempre a Jerusalém. A palavra arde em nossos corações nessa manhã, porque essa mesma convicção de quase 2000 anos atrás é renovada toda vez que ela é pregada. E que nesta manhã, a nossa esperança de uma vida ressurreta e da ressurreição de Jesus Cristo vença qualquer temor, qualquer medo, qualquer sombra de amargura que venha nos tocar. E que os nossos olhos sejam ainda mais abertos, não porque a turba da internet diz ou que a televisão propaga, mas pelo que a palavra de Deus nos incendeia o coração. Que hoje nossa esperança vença o medo, colocando os nossos pés não no caminho de um isolamento suicida, em que pese necessário, mas que nos coloque na casa do Senhor, dizendo quem é o dono da nossa vida e quem sustenta a nossa saúde. Que o poder da ressurreição nessa manhã encha o nosso coração de alegria e de esperança a todo tempo. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Pai todo-poderoso Senhor, aqui estamos reunidos para lhe render graça e glória. Abençoa cada vida aqui presente, Senhor, colocando o poder da ressurreição em cada coração, libertando de todas as angústias, de todos os medos, dando assim alegria, regozijo, paz no coração, destemor frente às circunstâncias. Que cada um daqui saia renovado nas suas esperanças, não quanto a essa vida, mas a uma vida abundante, em que guardamos o coração na sua palavra e andamos de cabeça erguida nesses tempos sombrios. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nosso coração, assim como o dos discípulos, se enche de alegria, de gozo, quando ouvimos a palavra do Senhor. Uma mensagem como essa, meus irmãos, tem que transbordar, tem que explodir dentro do nosso coração.